O microfone ajuda a falar um pouquinho mais baixo, né, para a voz não sobrecarregar. Irmãos, nós precisamos entender o significado do que é realmente participar da ceia. Por que entender? É uma necessidade muito grande, porque isso aqui faz com que a gente mantenha uma comunhão muito íntima com Deus, porque o maior laço é, sem dúvida alguma, o Senhor Jesus. E a gente tinha um certo irmão, presbítero, na igreja local, e esse irmão, ele dizia, eu aprendi com ele, ele falou, olha, o que você for fazer na ceia, não é momento de ensino, mas ele diz assim, faça alguma coisa que vai levar a congregação a adorar ao Senhor. Porque é um momento de adoração. Não é um momento para eu trazer ensinos, mas aquilo que eu falar, ou cantar, de alguma forma apresentar aqui, precisa fazer com que os outros também sintam vontade de adorar o nome do Senhor. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, nesta manhã, é que tem um versículo lá em 1 Coríntios, onde fala sobre a pessoa participar sem discernir, indignamente. Muitas vezes, nós pensamos, será que eu estou digno para participar? Ou não estou digno para participar? E às vezes alguém fala, não, eu vou fazer uma análise aqui da minha semana. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos nós somos indignos de participar. Vocês acham que Davi, pelo que ele fez, ele era digno de participar de uma ceia? Sabe o que nos torna digno? Não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer. O que nos torna digno é o que Cristo fez por nós. E quando você pensa assim, eu estou aqui porque eu sou indigno, mas Ele me tornou digno para participar. É lógico que nós não vamos banalizar a ceia, não é isso. O que eu quero dizer, irmãos, é que aquele que procura se justificar para participar da ceia, ele é indigno, porque ele está procurando se auto-justificar. Mas quando nós reconhecemos que não somos dignos, que o que Ele fez por nós é que nos tornou dignos, aí nós participamos com gratidão. E como que é discernindo? Discernir é você dizer assim, eu não tinha condições de estar aqui, eu só estou aqui porque Ele pagou um preço por mim. E Ele diz, né, o pão está representando ali o meu sofrimento, esse cálice, ele representa a minha vida que foi entregue por vocês. Quando a gente entende isso, a gente participa com o coração mais leve. Tem gente que vem para a ceia e começa a pensar na semana, nos pecados que cometeu. Ele não vai participar com liberdade. Vem para aqui, pensa no que Cristo fez por você. Nós estamos aqui para que a nossa memória esteja focado naqueles emblemas ali, não que eles sejam alguma coisa, mas o significado deles nas nossas vidas. A partir desse momento, você fica mais leve para participar. Porque se você for olhar para a sua semana, você vai levantar e vai embora. Então foca no que Cristo fez por você. E você vai ter uma leveza maior no seu coração. É claro que a Bíblia, né, é um manual que nos ensina como viver agradando ao Senhor, sem dúvida alguma. Eu gostaria de ler com os irmãos Êxodo, capítulo 3, tem um versículo aqui, que uma palavra chamou a minha atenção, e essa palavra está na Bíblia do Valério, e eu vou ler aqui, e depois ele vai ter que descobrir qual é a palavra, e vai falar para nós. Êxodo, capítulo 3, o versículo
É o versículo 3 também. Na minha versão diz assim: E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. O que diz aí na sua Bíblia, Valério? Ah, sim. Perceberam qual palavra que foi diferente aí? Maravilha. Queria que nós pensássemos um pouquinho aqui nessa manhã sobre o que é uma maravilha. O que é uma coisa maravilhosa? Moisés estava ali no monte, de repente ele vê uma sarça, uma planta verde, aquela planta em chamas, mas não se queimava. Ela conservava do mesmo jeito. Há quem diga que no deserto, algumas plantas, devido ao calor excessivo, chegam a incendiar mesmo, mas queimam. Mas aquela não se consumia. Então ele diz: isso é diferente. Isso é uma maravilha. Uma maravilha, irmãos, é algo que vai causar em nós admiração. Você vai olhar e vai se admirar. E quando algo causa admiração, o que isso faz com a gente? Atrai os nossos olhares. Vamos lá, vamos ver o que é aquilo. E ele quis ir ver que maravilha era aquela. Certamente era algo muito diferente. Muito diferente. Sabe, irmãos, eu fico a pensar na ceia do Senhor. Nós precisamos considerar esse momento como algo maravilhoso para nós. É algo que precisa atrair os nossos olhares, a nossa visão. Eu fico admirado como tem pessoas que passam meses sem participar da ceia. Alguém que chega a passar ano sem participar. Existe uma certa denominação que é uma vez por ano, e vocês sabem que se é uma vez por ano, acontecem imprevistos, não é verdade? Já pensou se exatamente naquela data, na hora de sair para a ceia do Senhor, que você esperou um ano para participar, chega um parente de muito longe na casa na hora, e você tem que ajeitar as coisas, e não dá para ir? Ou, por acaso, sentiu mal, precisou de ir no hospital rapidamente naquela hora ali? Imprevistos acontecem, mas se acontecer nesse dia, mais um ano sem participar da ceia, aí já não vai ser um ano, vai ser 2. O Senhor Jesus, ele disse assim: fazei isso em memória de mim. No Velho Testamento é muito falado sobre memorial, e memorial é alguma coisa que é feito para ativar a nossa memória, é para não esquecer, porque como somos falhos, esquecemos das coisas, corremos o risco de passar um longo tempo sem lembrarmos da maravilha da salvação, sem lembrarmos da maravilhosa graça, como foi cantado. Então nós precisamos sempre lembrar do preço que foi pago por nós. Por isso a importância de não perdermos a ceia, porque se você esqueceu por um tempo ou outro, agora aqui, pelo menos todos que estão ouvindo, estão lembrando. Por quê? Nós estamos participando e falando sobre esse assunto. Coisa maravilhosa, o Senhor nosso Deus chamou a atenção de Moisés. Eu preciso chegar mais perto para ver essa maravilha. E aquela maravilha era nada mais, nada menos do que a presença do Senhor, que nós podemos contar com ela aqui, juntamente conosco, nesta manhã.
Tem um versículo que ele se repete na Bíblia em alguns lugares, pelo menos 3, né, em 1 Crônicas 16, versículo 29, Salmos 29, versículo 2, e Salmo 96, versículo 9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Sabe, irmãos, sabemos que precisamos adorar ao Senhor, mas já pararam para pensar na beleza da sua santidade? Como que é beleza de santidade? Beleza é algo que traz admiração, não é isso? Algo que atrai os olhares. Assim como Moisés diz, isso é uma maravilha. Olha o que realmente é uma maravilha: a beleza da santidade de Deus. E nós pensamos, como que eu vou adorar o Senhor? Como que eu vou encontrar essa beleza de santidade? Inclusive, a santidade em nós, ela só é possível a partir do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, porque o homem perdeu tudo isso em Adão. Em Adão. A semelhança que tinha entre nós e Deus, que poderia ser considerado a santidade, a pureza, foi perdida em Adão. E agora nós estamos conquistando isso de volta por causa do Senhor Jesus. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, isso nos remete ao Evangelho de João, capítulo 4, quando o Senhor Jesus conversava com a mulher samaritana, e ela perguntando onde que era para adorar. Como que eu vou conseguir adorar ao Senhor na beleza da sua santidade? O Senhor Jesus disse para ela assim: olha, eu vou te dizer uma coisa, mulher. Não é aqui nesse monte, não é lá em Jerusalém, não é naquele templo mais bacana que existe, o mais lindo da cidade, não é também naquela igrejinha menorzinha, mas sabe onde é o lugar da adoração? O lugar da adoração é na sua casa, é dirigindo o seu carro, é no seu trabalho, é por onde você andar, é reunido com os irmãos também, mas desde que seja em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores dessa forma. Eles precisam o adorar em espírito e em verdade. Aí nós começamos a entender que para eu adorar ao Senhor na beleza da santidade dele, precisa ser em espírito e em verdade. Não pode ser alguma coisa da boca para fora. Por isso que Paulo fala sobre o discernimento. É você adorar com o coração, compreendendo de fato o preço que foi pago por você lá na cruz do Calvário. Quando eu penso naquele versículo lá de Coríntios que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus é como se ele recebesse um nome, fosse chamado de pecado. Quando se falasse assim, o que é pecado? Aí o dedo ia apontava para ele assim, ó, é aquele ali, ó. Ele se fez pecado, ele se tornou o pecado, mesmo não cometendo pecado algum. Por quê? Porque a justiça de Deus precisava ser executada. Mas o que ia sobrar de nós, se a justiça de Deus fosse executada sobre nós? Não sobrava nada. Mas a justiça de Deus foi executada, e ela caiu exatamente sobre aquele que não tinha cometido pecado. Agora Deus olha para nós e nos vê como justos. Somos indignos, não somos justos, mas somos justificados
por aquele que nos amou. Então, quando a gente vem para participar da ceia, a gente precisa reconhecer isso e participar com um coração grato. É necessário que haja gratidão no nosso coração. A gente não tem muita coisa para oferecer, mas um coração grato, um coração contrito e quebrantado, diz o Salmo 51, Deus não rejeita. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E vamos adorá-lo na beleza da sua santidade, e em espírito e em verdade. Amém.